A paz de Cristo a todos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira, um canal plugado, conectado na palavra de Deus. Conheça o nosso canal, temos aulas para jovens, juvenis e adolescentes e agora inserimos também nesse trimestre, o segundo de 2019, a classe de adultos. Minha estratégia, estamos alcançando 700 mil visualizações, quero chegar a 1 milhão. Minha estratégia é alcançar todos os professores e líderes de jovens e de adolescentes, por isso estou gravando a de adultos, porque eu sei que vou alcançar pastores, dirigentes, coordenadores, líderes também, tá bom? Então, vem com a gente, conheça o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, nos comentários, escreva de onde você nos assiste. No final da aula eu leio aqui alguns comentários, tá bom? Ative o sino de notificações toda vez que eu enviar material novo, tanto aulas da EBD, quanto palestras, quanto ministrações, as minhas viagens. Eu viajo dando palestras para pais e filhos, para casais, para jovens e adolescentes, pregando temas como sexualidade, pornografia, dons do Espírito Santo, enfim. Conheça mais do nosso ministério. Todas as minhas redes sociais estão aqui na parte de baixo. Você acessa, conhece a minha família, conhece as nossas viagens, o meu WhatsApp, você me chama. E quando você me chamar no WhatsApp para entrar nos grupos de EBD, que eu tenho para professores, fala assim, ó, a paz do Senhor, irmão, meu nome é tal, sou da cidade tal e leciono na classe tal, tá bom? Diga isso que aí já fica fácil para eu incluir você nos grupos adequados de professores aqui da EBD, tá bom? No meu WhatsApp está aí à disposição dos irmãos, estaremos agora, hoje é 5 de abril, amanhã estaremos em Jundiaí, no Congresso de Adolescentes. Domingo pela manhã no Encontro de Casais em Campinas. E domingo à noite em Santa Gertrudes, região ali de Limeira, num Congresso de Jovens. Conheça o nosso ministério, conheça a nossa família. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Manda para todo mundo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Aula 2. Classe de adolescentes, esta revista fantástica, eu acho fantástica essa revista, acho ela maravilhosa. Fui injustiçado. Estamos estudando sobre adolescentes da Bíblia. O texto de destaque está em Gênesis 37, versículo 3. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Tá? Você também encontra no nosso blog o material que eu escrevo, tá? Então olha aqui, ó, aberto no meu tablet esse material, no blog, que o link está aí embaixo, Denis Pereira Oficial, blogspot.com/Denis Pereira Oficial, você encontra diversos textos e tal, e principalmente um material de apoio à EBD, para você imprimir, para você baixar, para você enviar para os seus alunos, enfim, é um subsídio a mais para lhe ajudar na composição de sua aula, tá certo? A história de José é uma das narrativas mais famosas da Bíblia. Muitos jovens e adolescentes identificam-se com essa história, não é mesmo? Não é? Então a história de José, ela é cheia de detalhes, né? É uma história que já foi tema de muitos filmes e até de novelas, porque ela tem muitos detalhes. A capacidade de sonhar é uma das maiores habilidades humanas, pois quando sonhamos, vislumbramos novas oportunidades e realidades que desejamos viver e compartilhar. Sonho aqui não é um delírio, uma ilusão, algo que passa pela nossa vida, pela nossa mente e vai embora, não. É aquilo que fica impregnado no nosso coração, e mesmo quando a gente procura esquecer, aquilo está ali, cutucando, incomodando, enfim, coisas que para nós parecem reais mesmo antes de acontecer. O sonho de José é lindo e maravilhoso, mas entre sonhar e a trajetória da realização, a gente não conhece exatamente todos os detalhes, os mínimos detalhes. Eu acredito que Deus tem para nós novos sonhos, novas perspectivas, novos horizontes, novas possibilidades. Mas o caminho até alcançarmos aquilo que Deus coloca na nossa vida, projetos e planos que Deus tem para a nossa vida, há uma trajetória cheia de adversidades, cheias de problemas, muitas vezes com pessoas que a gente nem imaginava. José vai enfrentar problemas num ambiente onde ele deveria encontrar solução, onde ele deveria encontrar apoio. Se nós pararmos para analisar, os irmãos de José também precisavam de tratamento, não é?
é muito estranho que ele conta um sonho, e porque ele conta o sonho, ele atrai ódio e inveja. Imagine se ele contasse uma coisa ruim. Imagine se ele chegasse para o pai, igual uma adolescente chegou para o pai esses dias, obreiro da igreja, e ela disse assim: pai, preciso te contar uma coisa. Ele disse: o que é? Ela falou assim: eu estava lá naquela festa da família, onde tem alguns parentes que não são crentes e que bebem e tal, e aí alguém me ofereceu uma cerveja e eu provei. Se o filho não pode contar um sonho, tipo assim: pai, tirei nota 10 na prova, pai, passei naquele concurso ou naquele vestibular, tirei nota máxima no Enem. Se ele não tem ambiente para contar isso, porque ele atrai inveja ou desprezo, não fez mais que obrigação. Se ele não tem esse ambiente para contar coisas boas, você acha que ele vai contar se ele tiver o desejo, ou se ele tiver experimentado uma bebida alcoólica, ou até uma droga? Talvez isso é para a gente pensar. Neste ambiente da casa de José, não havia espaço para ele contar sonhos. Imagina se ele conta: pai, engravidei uma garota. Jamais um filho vai contar algo que ele precisa de ajuda. Você está me entendendo? Ele jamais vai contar um erro se ele percebe que na casa não há ambiente para ele abrir o coração. Então a casa de José era uma casa em que abrir o coração atraía emoções negativas. Isso é para a gente pensar um pouco aí na nossa família também. Um jovem sonhador. Os sonhos que esse jovem de apenas 17 anos tinha não eram comuns. Eram sonhos que o próprio Deus dera para sua vida. Isso causava inveja em seus irmãos. Além disso, Israel amava mais a José do que a seus irmãos, né? Então, ficou muito claro ali. Sabe pessoa que tem brilho próprio? Né? Geralmente pessoa que tem brilho próprio, ela incomoda outras pessoas, né? E Jacó, Israel, fez... cometeu como pai, mas enfim, ele deixou bem claro que José era seu filho predileto. Bom, sonho, propósito, chamado, objetivo, metas. Quem não tem sonhos? Né? Então tem muitos sonhos que você pode perguntar aí para os seus alunos na sala de aula. Sonho em ser um pregador da palavra, em ser um pastor, sonho em ser um jogador de futebol. Tem meninos aí sonhando em ser, como que é a nova profissão aí de youtuber, gamers, né? Aqueles que gravam os gamers ali do YouTube e tal. Sonhos. E tem uma coisa, quando você perguntar para a galerinha qual que são os seus sonhos, nunca ri dos sonhos dela, nunca critique, nunca despreze. Sonho é muito pessoal, né? Eu ouvi uma frase do pastor Marco Feliciano há uns 20 anos atrás, quando ele estava bem começando, eu guardei essa frase, exatamente uma ministração sobre José. Essa frase dizia o seguinte: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além de seus sonhos. Nós somos limitados, por isso que a gente não consegue enxergar a obra completa. O sonho nos faz enxergar onde chegaremos, mas não como chegaremos. Eu não sei se José contava os sonhos para insultar os seus irmãos, ou ele era ingênuo, ou para ele era natural abrir o coração para as pessoas mais próximas. Só que enquanto os irmãos de José tentavam destruir os seus sonhos, Deus estava trabalhando em José. Então Deus usou os irmãos de José para dar a ele um caráter forte e rígido, porque lá na frente este sonho levaria a um lugar que ele teria que ter a sua integridade testada e aprovada, as suas emoções curadas. Então quem sobrevive ao desprezo, ao descrédito, à crítica no ambiente mais próximo, que é a família, pai, mãe, irmãos, ele sobrevive em qualquer ambiente. Agora cabe também a nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto líderes, sermos diferentes, sermos os motivadores dos sonhos das pessoas. Mas nem todas as pessoas pensam assim. Porque quem não sonha quer destruir os sonhos dos outros. E muitas vezes também, os irmãos de José, há todo um contexto ali. Então é fácil julgá-los e culpá-los, mas é todo um contexto ali, não é? Dentro do plano de família, era normal que eles se sentissem com inveja de José. Afinal de contas, no plano natural,
José não era para ser o preferido, ele era um dos últimos filhos. Se não falha a memória, o penúltimo filho, né? Depois dele veio Benjamim e já era. Me ajuda aí, os teólogos, os pesquisadores aí. Então, aquilo atraiu inveja e ódio. Não é? Só que Deus usou tudo isso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Aquilo que os irmãos de José fizeram contra ele, Deus usou para levá-lo exatamente aonde Deus queria. Ou seja, quando os irmãos de José o vendem para o Egito e dizem assim: tchau, sonhador, quero ver agora o que vai ser feito dos seus sonhos. Deus estava olhando e dizendo: é isso aí. Manda ele, porque vocês estão mandando ele exatamente para onde eu quero. E aí não dá para a gente questionar as formas de Deus trabalhar. Injustiçado dentro da própria casa. A gente já falou que da túnica de várias cores, que era diferente, e que aí todo mundo olhava José com honraria e dizia: olha, ó, Jacó honra mais José. Ah lá, Jacó está dizendo para todo mundo que José é o preferido. Não é? Aí, para ajudar, José ainda teve sonhos. É interessante que os sonhos que ele teve, presta atenção numa coisa. A túnica alimentou o sentimento negativo de seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam. Tá? Eles o odiavam. Por quê? Porque estava claro que Jacó amava José e desprezava os seus outros filhos. E José, para ajudar, ainda trazia más notícias. Na realidade, ele contava a verdade. José era sincero, ele contava a verdade. Como é que eles estão lá no campo cuidando das ovelhas? Ah, pai, eles fizeram arte. Ah, pai, eles deixaram uma ovelha fugir. Ah, pai, eles não alimentaram as ovelhas. Agora, por que Deus permite tudo isso? Para tirar os excessos. Né? É interessante que quando a gente olha o sonho, parece que a perspectiva dos irmãos também é a nossa. Ó, eu sonhei que a gente estava no campo atando feixes. E aí, o meu feixe ficou de pé. E os feixes de todos vocês se curvaram diante de mim. A ideia que se tem é o quê? Que José vai chegar numa posição de destaque e que os irmãos dele vão se humilhar diante dele. E que ele vai ficar acima de seus irmãos e comandá-los com vara de ferro. Mas lá no fim da história nós vamos descobrir que José sim vai ser grande. José sim vai ter um nome grande. Mas é interessante que tudo isso José vai usar, entre outras coisas, principalmente para servir as pessoas, inclusive a sua família. A sua família vai viver daquilo que José irá colocar à disposição deles. Olha, as pessoas podem duvidar e até debochar de seus sonhos, mas só você pode desistir deles. E aí tem uma imagem aqui, não sei se dá para ver aqui, se não der, a hora que você abrir lá, tá aqui uma pessoa olhando no espelho as suas imagens, olha lá, tá vendo? E aí tem um policial ali, e aí esse policial pergunta, ó, o cara de verde olhando no espelho, tem 3 elementos iguais a ele, e o policial pergunta: e aí, doutor, reconhece o elemento que acabou com os seus sonhos? Então, o único que pode destruir os nossos sonhos somos nós mesmos. O único que pode destruir os sonhos que Deus tem para a nossa vida somos nós mesmos. Deus honra José no Egito. Deus foi com José em cada momento difícil que ele passou enquanto estava naquela cova. Deus o livrou, enviando a caravana para que fosse vendido como escravo. Então, quando você olha o final da história do José, você começa a perceber que cada detalhe, o ódio dos seus irmãos, estavam empurrando para fora. Aí eles colocam ele na cova. Aí eles vendem ele para o Egito. Deus estava dizendo: ó, sai do meio dessa galera aí, que eu tenho algo diferente para você, que lá na frente você vai entender, e eles também. Não é? Então Deus muitas vezes, para fazer coisas em nossas vidas, ele nos isola. E há situações que fogem ao nosso controle. José perdeu completamente o controle de sua vida naquele momento. Então, uma frase do pastor Cláudio Duarte muito importante: quando a vida te levar para lugares e situações difíceis, leve Deus como seu acompanhante de viagem. Em todos os lugares, a Bíblia diz, Deus era com José. José na casa de Potifar, Deus era com José. José preso injustamente, Deus era com José. Ele saiu de lá, foi para uma terra distante, trocaram nome, trocaram tudo, mas ele manteve o seu caráter. Por quê? Porque ele conhecia o seu Deus.
A mulher de Potifar desejava ter com ele o que ela tinha com todos os homens. Quando a mulher diz assim, José, deita comigo, ela está pedindo como mais um serviço para ele. Ele era escravo, como escravo. O escravo não tem vontade, não tem nome, não tem identidade. Ele faz o que o seu senhor ou o que a sua senhora manda. Só que aí José vai dizer, pera um pouco. Até porque o meu senhor deixou tudo na minha mão, menos você. Então, olha só, José vai ser preso, acusado injustamente, quase condenado à morte, por fazer o bem. E aí tem um texto muito importante que eu quero achar aqui, e que diz assim, se vocês forem julgados por fazer o bem, sabe? Que vocês fiquem alegres. É 1 Pedro. 1 Pedro. É melhor ser julgado por fazer o bem do que por fazer o mal. Quer ver? Eu vou achar. Acha aí pra mim. É melhor ser julgado por fazer o bem. É Pedro. Eu vou achar. Eu não vou conseguir achar aqui, tá? Ah, vou sim. Vou achar sim. Ó. Então, por fazer o bem, ele acaba sendo preso. Olha aqui, ó. 1 Pedro 18. Porque também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Vamos ver aqui, ó, 1 Pedro, eu quero ler esse texto, eu quero achar esse texto. 1 Pedro, capítulo 3. Ó, porque é melhor, a Bíblia diz que é melhor você ser injustiçado, você ser até condenado por fazer o bem, por ser uma pessoa que anda corretamente. Olha só. Olha aqui, pá, chama, irmão. 1 Pedro 3 e 17. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então é melhor você sofrer porque fez o bem. José sofreu por fazer o bem, mas neste caso, quem o defende? Quem o defende foi Deus. Então naquela situação ele poderia ter se perdido, mas ele se manteve fiel, mesmo sofrendo o agravo, mesmo sofrendo a injustiça, tá certo? Então não nenhum ambiente influenciou José. José manteve a integridade da sua vida, do seu caráter e de sua fé. Isso se chama a graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem se sujar. Não é o ambiente que nos influencia, somos nós que influenciamos o ambiente. Tem muitos jovens, tem muitos adolescentes achando que a sexualidade é para ser vivida plenamente como o mundo está vivendo. Nós temos um problema social muito grande hoje por uma sexualidade cada vez mais precoce. A sexualidade é para ser plenamente vivida dentro do casamento. Quer estudo sobre sexualidade? Me chama no WhatsApp que eu envio para você. E aí, o último tópico maravilhoso, o poder do perdão. Lá na prisão, José interpreta 2 sonhos que se cumpriram na íntegra, ou seja, mesmo estando preso, ele está servindo as pessoas. E aí, Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu, aí alguém lembrou, falou assim, opa, eu fiquei preso, e lá tem um cara que eu tive um sonho e ele me deu a interpretação e aconteceu exatamente. E aí Faraó manda chamar. Interessante que antes disso, quando José interpretou os sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro, ele falou assim, lembra de mim. Só que eles não lembraram, eles se esqueceram. Durante 2 anos, José ficou lá esquecido. Até que Faraó teve um sonho. Porque se o padeiro, se o copeiro chamam José, ele seria no máximo um ajudante de cozinha. Mas quando o Faraó chama, a situação muda. Muitas vezes, nos frustramos com as pessoas esperando uma atitude e recebemos outra. Mas cada um dá o que tem. Não podemos esperar amor de quem não tem. No final vamos entender que tudo era um roteiro precisamente escrito para uma finalidade específica,
pois Deus tem o poder de transformar a adversidade em oportunidade para manifestar o seu poder. E quando o sonho é de Deus, as adversidades só fortalecem o sonhador, jamais o destroem. Lugar certo, hora certa, palavra certa. O perdão é a maior virtude de quem adquire poder, lugar de destaque. Se for uma pessoa vingativa, pode colocar grandes impérios no chão. Quando José se dá a conhecer a seus irmãos, eles ficam assustados porque agora ele é poderoso, ele poderia mandar prendê-los. Mas ele olha para eles e fala assim, fica tranquilo, porque foi Deus que me mandou adiante de vós para a preservação de sua vida. Nós não temos tempo, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, do ressentimento. Eu fui esquecido, eu passei frio, amigos me abandonaram, pessoas próximas me caluniaram, mas eu não tenho tempo para viver, para perder com ressentimentos. Eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. José não tinha tempo de olhar para os seus irmãos e despejar sobre eles mágoa e vingança, porque o coração de José estava tratado. O coração de José estava pronto a perdoar, porque ele entendeu que a vida dele estava nas mãos de Deus, mesmo em tempos de adversidade. Amém, meus irmãos? Esta foi, então, a nossa aula, a nossa lição 2 na classe de adolescentes. Que Deus abençoe sua vida. Assista, curta e compartilhe. A gente tem aqui alguns comentários. Irmã Elianete Fernandes, paz do Senhor. Lucas Azevedo também comentou aqui. A Kika comentou. E outros aqui. Tem alguns comentários que eu quero ler aqui. Neide Bonifácio, que aula maravilhosa, Deus continue abençoando a sua vida. Vitória Alessandra de Abreu, muito bom. Elienay Bonato, que aula abençoada, gostei do café no final, até tirei daqui agora. Ediane Teixeira Melo, assiste a gente lá de Mazagão, do Amapá, do outro lado do Brasil. Ana Carla Andrade, Deus os abençoe, varão valoroso, Pai de Cristo. Mateus, Denis, esse Mateus aqui eu achei fantástico, porque esse Mateus que me escreve aqui, ó, deixou um comentário na última aula. Rapaz, que ensinamento! Sou Mateus, que era ainda pequenino em Campinas, filho de Estéreo Marcelino. A irmã Estéreo e o pastor Marcelino, quando eu cheguei em Campinas em 1997, ele tocava guitarra e eles trabalhavam com o grupo Ecos de Louvor e com os jovens. Eles me lideraram, eles me ajudaram muito a mim e a minha namorada, depois noiva, depois esposa. Eles foram padrinhos do meu casamento e eu quero aqui externar minha gratidão a Deus e felicidade por estar nesse brilhante ministério do ensino. Não há pagamento, não há retribuição maior do que ver alguém de quem eu fiz parte da infância e ele falar assim, ó, eu sou aquele menino, hoje eu estou crescido, hoje eu sou um homem, sou um servo de Deus, um líder na igreja. Isso alegra e motiva demais a gente a continuar nesse brilhante ministério. Amém, queridos? Deus abençoe, boa semana para você, assista, curta, compartilhe, acesse os links, entra no blog, pega o material de apoio e até a próxima aula, valeu, Deus abençoe.